Fala galera, tudo bem? Vamos hoje conversar aqui então sobre a nossa alça de preenchimento e eu vou trazer como é que ela funciona tanto no Excel quanto no LibreOffice Calc. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no canal aqui, já dá o teu like, dispara para os amigos aí, isso vai me ajudar demais, beleza? Antes de a gente começar aqui especificamente na teoria, eu quero mostrar na prática para vocês o que efetivamente é essa alça de preenchimento. Então preparei aqui um arquivinho do Excel. E a gente vai começar aqui da seguinte forma. Vamos lá, deixa eu passar para cá, beleza. Assim fica mais fácil. A alça de preenchimento, deixa eu botar aqui. Tab. Aqui, beleza. A alça de preenchimento, a gente vai olhar para esse carinha aqui. O que é essa alça de preenchimento? O próprio nome já está dizendo para mim, ela vai me ajudar a preencher alguma situação. Então, no caso aqui, a alça de preenchimento, ela vai contemplar o preenchimento de forma automática se eu puxar ela na vertical ou na horizontal. Não existe a possibilidade de eu utilizar a alça de preenchimento na diagonal. Sempre que eu precisar utilizar a alça de preenchimento, eu vou ter que utilizar ela ou na horizontal ou na vertical. Então eu vou digitar aqui um número, ó, o número 1, e vou puxar a alça de preenchimento. Percebam que quando eu puxo a alça de preenchimento com o número 1, ele vai criar uma cópia, assim como se eu criasse um texto qualquer. Vou puxar a alça de preenchimento e ele também vai preencher esse texto. Fábio, então para que serve a alça de preenchimento se eu vou simplesmente copiar? Para essa situação aqui, ó, eu coloco uma sequência inicial, seleciono os dois dados da sequência inicial e puxo a alça de preenchimento para baixo. O que aconteceu? Automaticamente respeitou aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Eu tinha aqui uma sequência inicial que ele fazia a implementação de mais um valor. E ele foi repetindo essa implementação para cada uma das células abaixo. Então, ele olhou para o intervalo inicial e respeitou esse intervalo inicial e auto-preencheu em relação a esse intervalo inicial. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, 1, 3, né, números ímpares, ó, e puxasse a alça de preenchimento para baixo, ele também respeitaria a minha sequência inicial, que é de 2 em 2. 1, 3, então eu puxei, ele respeitou a sequência inicial. O mesmo vai valer se eu puxar a alça de preenchimento para cima. Só que quando eu puxar a alça de preenchimento para cima, peraí, sequência inicial, ó, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 e 1. O que ele fez? Ele auto-implementou a sequência inicial, que de baixo para cima era menos 2. Perfeito? Quais são as situações que a gente também precisa ficar atento? Tudo aquilo que é referente a tempo, data e hora, por exemplo, eu não preciso dar uma sequência inicial. Por exemplo, vou colocar aqui a hora, 12 horas, e vou puxar a alça de preenchimento para baixo. Olha ali, ó, ele auto-implementou de 1 em 1. A mesma coisa vai acontecer se eu digitar aqui, ó, sábado. Se eu puxar a alça de preenchimento para baixo, ele sabe que existe de forma natural uma sequência pelo menos de 1 em 1 dia. O mesmo vai acontecer se eu digitar aqui o acrônimo, ó, de quarta-feira, quá, ele vai também identificar. Meses do ano, ó, janeiro, e eu vou colocar aqui jan. E eu já vou fazer uma outra situação com vocês, que é puxar a alça de preenchimento para baixo com mais células. Ó, puxei a alça de preenchimento para baixo, ele auto-implementou de 1 em 1. Se eu tivesse feito sozinho, ele também auto-implementaria. Beleza? Das exceções, a gente tem o seguinte aqui, ó, um texto, e eu vou puxar aqui a alça de preenchimento para baixo, e aqui texto 1, e vou puxar a alça de preenchimento para baixo. Perceberam que quando eu coloquei primeiro o número, depois o texto, ele não auto-implementou. Mas quando eu coloquei o texto e logo depois o número, ele auto-implementa. E aqui ele faz o auto-incremento, né, de 1 em 1. Certo? E no LibreOffice Calc, qual é a grande diferença? O LibreOffice Calc vai diferenciar do Excel em somente uma dessas situações. Eu vou digitar um número, ó, por exemplo, o número 1. Puxei a alça de preenchimento para baixo, ele pelo menos incrementa de 1 em 1.
Lá no Excel ele fazia uma cópia, lembram? 1. Aqui ele vai auto-incrementar, ó. Puxei a alça de preenchimento para baixo, ele auto-incrementa. Beleza? Ok. Voltando lá para o Excel, agora a gente vai ver como que essa alça de preenchimento ela vai se comportar em relação às fórmulas e funções, porque daí eu tenho um diferencial aí das fórmulas e funções em relação ao comportamento da alça de preenchimento. Então, olha só, todas as nossas referências, elas são formadas em duas partes, né? Eu tenho uma referência aqui, ó, A1, que é justamente aquela célula que está selecionada lá, e ela é formada por coluna A, linha 1. E a gente vai perceber que as colunas, elas estão aqui, ó, nomeadas na horizontal. Estão vendo, ó? A, B, C, D, E, elas estão de forma crescente alternando na horizontal. Já as linhas, elas estão alternando na vertical. Então, eu posso dizer que na vertical eu alterno em linhas e na horizontal eu alterno em colunas, ok? Beleza. Vamos pensar nessa situação agora. Vamos pensar que eu tenho em uma determinada fórmula, qualquer fórmula, não importa que fórmula seja, eu tenho ali envolvido nessa fórmula a referência E7. Se eu pegar a minha alça de preenchimento, que está ali naquela transparência ao fundo, né, que a gente viu ali, se eu pegar a minha alça de preenchimento e eu puxar para as laterais, as minhas referências elas vão se alternar em colunas. Olha só, se eu puxar a alça de preenchimento para a lateral direita, a coluna E vai ganhar mais uma coluna. A coluna F vai ganhar mais uma coluna. Se eu puxar a alça de preenchimento para a esquerda, a coluna E vai subtrair uma coluna e a coluna D subtrai uma coluna. Então, quando eu uso a alça de preenchimento com fórmulas e funções que contenham referências e eu arrasto a alça de preenchimento, aquela implementação que a gente viu com números, com meses e assim por diante, aqui ela vai refletir nas referências. Agora, se eu puxar a alça de referência para baixo, eu vou alternar entre linhas, ó, mais uma linha, mais uma linha. Se eu puxar a alça de preenchimento para cima, eu vou alternar em linhas de forma negativa, menos uma linha, menos uma linha. Ok? É assim que funciona. Vamos ver como é que funciona, então, ali na prática? Eu trouxe aqui para vocês um controle de estoque, né? Feito aqui esse controlezinho de estoque de forma bem simplificada, mas eu quero colocar aqui, ó, o valor total. Então, eu tenho coluna produto, coluna quantidade, coluna valor unitário, coluna valor total. Então, se eu quiser o valor total, eu vou ter que abrir uma função com símbolo de igual, vou ter que pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade, ok? E aperto Enter. Agora, se eu tenho aqui, ó, as referências C2 e a referência B2, vocês percebem que a alça de preenchimento agora ela vai me ajudar de uma forma magnífica, porque eu não preciso digitar essa mesma fórmula e função para cada uma dessas células. Se eu puxo a alça de preenchimento para baixo, eu ando em linhas de forma positiva. Acabamos de ver isso. Então, o que era linha 2 vai se transformar em linha 3, C3, B3. O que era linha 3 se transforma em linha 4, C4, B4. O que era linha 4 se transforma em linha 5, C5, B5. Isso é um processo automatizado. Vamos ver aqui como é que funciona? Ó, vou puxar a alça de preenchimento, cliquei e arrastei. Percebam ali, ó. Aqui deu um erro, esse erro é porque a coluna é estreita demais para o valor. Ok. Olha lá, C2, B2, mais uma linha C3, B3, mais uma linha C4, B4, mais uma linha C5, B5. Então, a gente percebe que nesse sentido é ainda mais útil a alça de preenchimento. Por quê? Porque eu vou poder fazer a fórmula, né, para uma das células e consigo replicar essa mesma sequência lógica para todas as outras linhas abaixo. E se fosse em colunas, eu também poderia fazer isso em colunas, tranquilamente. Ok? Uma outra situação é quando eu preciso
fazer o seguinte, eu preciso pegar esses valores de forma avulsa, colocar esses valores de forma avulsa em uma fórmula ou função que a gente percebe que vai ter uma sequência lógica, mais uma linha, mais uma linha, mais uma linha. Mas todos esses caras aqui, eles vão se referenciar a uma célula. Então, a gente percebe que se eu colocar aqui uma função que envolve o D2 e uma função que envolva aqui o C7, quando eu puxar a alça de preenchimento para baixo, mais uma linha, D3, ok, é esse valor aqui, só que aqui vai virar C8 e eu não tenho nada em C8, aí vai me apresentar um erro. Então, eu preciso fazer com que essa referência aqui, ela fique de forma absoluta. E o bizu aqui da referência absoluta é a gente colocar um cifrão aqui no S do absoluta. E todas as outras referências eu preciso que elas continuem sendo relativas, porque elas vão ser relativas àquela primeira função. Então, mais uma linha, mais duas linhas, mais três linhas. E esse cara aqui vai ter que ser sempre C7, C7, C7. Como é que eu faço isso, então, no Excel? Vamos lá. Eu vou construir a fórmula primeiro aqui. Eu quero pegar, então, o valor total que eu tenho e eu quero converter esse valor total para dólar. Então, eu deveria de pegar o valor em real e dividir pela cotação do dólar. Ok, já apareceu aqui para mim. Eu posso até pegar toda essa coluna e dizer que ela é do tipo dólar. Beleza. Só que no momento que eu puxar o preenchimento para baixo, vai aparecer para mim um erro de divisão por zero. Porque, olha só, D2C7 mais uma linha. A de baixo teria que ficar D3C8. Perfeito? D4C9, D5C10. Só que eu não tenho nada em C8, C9 e C10. Por isso está me dando um erro de divisão por zero. Porque eu vou pegar o D3 e vou dividir por uma célula que está vazia. E daí nessa divisão ele identifica como zero. O que eu preciso fazer então aqui? Primeiro eu vou apagar esses caras para não confundir vocês. E eu venho aqui ó, e digo o seguinte. Excel, trava para mim a linha 7. Então, quando eu coloco esse cifrão na frente, quer dizer que esse cifrão ele vai ancorar, ele vai travar essa referência. Se eu quisesse travar a coluna C, eu colocaria o cifrão na frente do C. Só que aqui, como eu alterno em linhas, não há necessidade de eu mexer nas minhas referências de coluna. Porque continua sendo D, continua sendo D, continua sendo D, continua sendo C, continua sendo C, continua sendo C. Pegaram a ideia? Então aqui, como eu vou alternar entre linhas, não há necessidade de eu travar o C. Posso até fazer numa boa, mas não há necessidade. Vou clicar e vou arrastar. Olha que legal que vai acontecer aqui, ó. D2, C7, D3, C7, D4, C7, D5, C7. Então, eu deixei aqueles argumentos que são da coluna D de forma relativa. Eu fui puxando a alça de preenchimento para baixo e relativamente ele foi incrementando linha a linha. Já no caso do C7, não, eu precisei travar, então aí eu trouxe o caractere de referência absoluta. Voltamos lá então para o nosso slide para a gente responder algumas questõezinhas aqui, vocês entenderem como que isso tem aparecido nas provas de concurso. Considere a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel 2013. Então está ali a planilha e vamos lá para a resolução da questão. Na célula F3, aí o bizu é vocês sempre pegarem na prova de vocês e localizarem o que ele está dizendo, ó, em F3. F3 está aqui. Foi escrita uma fórmula F2 mais E3. Então, aqui eu tenho o F2 mais o E3. Beleza? Não cortou. Beleza. Ao arrastar o seu conteúdo pela alça de preenchimento até a célula F7, então ele vai pegar aqui na alça de preenchimento e vai arrastar até a célula F7. O resultado das células F4 até F7 será... Galera, aqui eu vou alternar uma linha. Então, ó, F3, mais uma linha, mais uma linha. Mais F4. É isso que ele falou? Ah, não, é E. E4. Beleza. Então, é F2 mais E3. Então, virou F3 mais E4. Quem é que eu tenho em F3? O 75. Então, aqui eu vou ter 75 mais... Quem é o E4? 125.
75 mais 125, 200. Então, não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse. Beleza. Continua puxando a alça de preenchimento para baixo. Andei em colunas? Não, andei em linhas. O que era F3 vira F4. O que era E4 vira E5. O que eu tenho em F4? Que a gente acabou de fazer, né? Em F4 eu tenho 200. O que eu tenho em E5? 98. Então, 298 não é 275. Matei o gabarito, letra A. Se eu continuar puxando para baixo, aqui ó, vai ter F5 mais E6, F6 mais E7. Percebam que como eu puxei a alça de preenchimento para baixo, eu andei em linhas de forma positiva. Então, por isso que nessa situação eu não preciso nem travar, né, a coluna se fosse necessário. Se fosse necessário travar alguém aqui, eu deveria travar a linha. Beleza? Ok? Matamos então a nossa primeira questãozinha. Segunda, no LibreOffice Calc, a alça de preenchimento de células permite copiar conteúdos de uma célula selecionada para células vizinhas ou a construir sequências. Perfeito. Observe a figura abaixo que representa uma planilha criada no software. Ao utilizar a alça de preenchimento na planilha, representada na figura acima, pressionando a célula 1 e mantendo a seleção até a célula 5, a sequência criada, vamos lá, então eu pressionei aqui ó, na alça de preenchimento, que ele está falando ali para mim, e fui com a alça de preenchimento até a 5. Se essa questão fosse o Excel, aconteceria isso aqui, ó, na letra A. Mas ele está pedindo para a gente aqui a sequência no LibreOffice Calc. E ele, de forma automática, traz o valor mais 1. Então, eu teria aqui 11, 12, 13, 14. Então, eu teria, ao final, 10, 11, 12, 13, 14. Legal? Então, tem que ficar muito ligado. Aqui a banca pediu para a gente... Ó, aqui a banca pediu para a gente em relação ao calc. Tá? Então, se é em relação ao calc, a gente vai precisar ficar atento para fazer esse tipo de situação aqui. Beleza? Não podemos deixar essa informação para trás, porque ela é muito importante. Olha ali, ó, agora da Sebrasp. No Excel, o uso de referências, por isso que eu sempre falo para vocês, eu sempre falo para os alunos, coloca um cifrão. O uso de referência absoluta com auxílio do sinal cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. Tá? A ideia de copiar, aí eu vou fazer um outro vídeo, tem a mesma situação que a alça de preenchimento. Então, se eu copio 3 linhas para baixo, ele vai alternar também 3 linhas. Se eu copio 2 colunas para a lateral, ele também alterna 2 colunas. Tá? Então, tá correto aqui, porque realmente o cifrão é o que é utilizado para referências absolutas. Considerando a figura acima, que mostra parte da tela da edição do Excel 2013, assinale a alternativa que apresenta o resultado produzido após o usuário selecionar as células A2 e A3. Então, ele veio aqui e selecionou essas duas células. Arrastar a alça de preenchimento até a célula A4 e, posteriormente, soltá-la. Então, aqui a banca está propondo para a gente o seguinte, ó, ele selecionou A2 e A3, puxou a alça de preenchimento para baixo. Se eu tivesse isso aqui, ó, 1, que é o número, né, e depois o texto, ele copiaria sempre o mesmo texto. Só que como eu tenho primeiro o texto, obra, e depois um número, ele pelo menos incrementa de 1 em 1. E como eu já peguei a sequência inicial, ó, a sequência inicial é a implementação de 1 em 1, aqui em A4 eu vou ter escrito obra, e aí eu implemento mais 1, né? Obra mais 1, obra 2 mais 1, obra 3. Então, a célula A4 será preenchida com a informação obra 3. Certo? Ó, vamos fazer lá no Excel para vocês verem como é que funciona. Ó, obra 1. E eu já poderia fazer aqui direto para mostrar para vocês. Ó. Ah, não está aparecendo ali, então vou botar para cá. Obra 1. Beleza. Se eu puxar a alça de preenchimento para baixo, ele já faz automaticamente.
mas a banca está dizendo que ele selecionou, né, a sequência inicial e puxou para baixo. Não tem problema, porque a sequência inicial já era de 1 em 1. Beleza? Então, sempre que eu tiver essa situação de texto mais número, aí eu vou precisar, então, saber que existe um alto incremento. Fechado, galera? Então, deixa eu botar aqui para não ficar vazio, beleza? Então, a gente viu aí a situação de alça de preenchimento, tanto no Calc quanto no Excel. Vocês viram que isso cai em prova, isso daí vai dar a base para que vocês compreendam também aquela situação ali de copiar e colar as fórmulas e funções, ok? De novo, vou pedir para ti aí, se tu gostou desse vídeo, né, se inscreve no canal, ativa a sinetinha aí para poder ativar as notificações, deixa teu comentário com elogios, críticas, sugestões e também dúvidas, se tu tiver. Isso vai ajudar demais para o meu canal, me ajuda muito e eu continuo fazendo esses vídeos aqui para vocês. Fechado? Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.